Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só no Posicionamento FC. Eu sou o Lozito para falar de Brasileirão Série A, os jogos aqui da 30ª rodada da competição. Essa aí, rodada que começou na última terça-feira com o duelo entre Juventude e Corinthians, né? No caso, o Corinthians entrou com um time ali alternativo, né? Poupando alguns titulares aí. E no caso, nas próximas 2 semanas aí teremos aí as grandes finais da Copa do Brasil. No caso, o primeiro jogo na Neoquímica Arena e o segundo jogo no Maracanã. No caso, foi a Caxias do Sul enfrentar a Juventude. No caso, quem saiu na frente foi o Corinthians mesmo na primeira etapa, aos 24 minutos com o Juliano. Depois, no início do segundo tempo, ele vai jogar com a falha da defesa ali do zagueiro Raul, né? No caso, gerou a jogada que o Oscar Ruiz fez gol de empate para a Juventude. Depois, poucos minutos depois, o Yuri Alberto empatou, virou o jogo para o Corinthians. Mas na sequência aí, o Pita empatou o jogo para o Juventude, né? No caso ali, mais uma jogada onde teve a falha da defesa do Corinthians, onde o Juventude aproveitou e conseguiu aí o empate, terminando assim Juventude 2, Corinthians também 2, né? No caso, o empate aí não é bom para ambas as equipes. E nos jogos da quarta-feira, né? Tivemos jogos aí bastante movimentados. No estádio Antônio Ascioli, tivemos aí o duelo entre Atlético Goianiense e Fluminense, né? No caso, onde aí o Fluminense teve um bom início na primeira etapa, né? Aos 5 minutos de pênalti, o John Arias abriu o placar. Ainda na primeira etapa, o Germancano fez o segundo gol do jogo. E no final do primeiro tempo aí de pênalti, o Thurin diminuiu para o Atlético Goianiense. Depois, na segunda etapa, a equipe do Dragão voltou aí com fogo total e conseguiu aí a virada, no caso ali com gols do Gabriel Baralhas e do Marlon Freitas. Assim terminou Atlético Goianiense 3, o Fluminense 2, né? O Dragão aí com 2 vitórias seguidas, apesar dos resultados ainda não sair do Z4, mas já é o início aí de uma possível grande reação aí. E o Fluminense aí, né, continua ainda entre as primeiras colocações do campeonato. Também tivemos na Arena da Baixada o duelo entre Atlético Paranaense e Fortaleza, né? Um jogo bastante movimentado, né? No caso, ao todo, a equipe do Furacão aí finalizou mais vezes, né? Teve maior posse de bola, mas quem saiu na frente no primeiro tempo foi o Fortaleza aí, com o gol do Thiago Galhardo, né? No caso ali, a bola até passou direto, né? Não teve desvio ali no volante do Lucas Tacha, abriu o placar para o Fortaleza. Aí depois no segundo tempo aí, o Atlético Paranaense pressionando mais, criou boas chances. E nos acréscimos ali, o Pablo empatou o jogo, terminando assim, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1. Outro duelo da rodada, também tivemos a partida entre Ceará e Goiás, né, jogo realizado na Arena Castelão, onde a equipe do Ceará saiu na frente ali com o Mendonça, né, ali no início do segundo tempo. Ainda na segunda etapa teve o Vina expulso, né, já tinha um amarelo, tomou o segundo amarelo, foi expulso. Aí depois o Goiás foi para cima ali, criando boas chances. E nos acréscimos, o Nicolas empatou o jogo para o Goiás, terminando assim Ceará 1, Goiás também 1, né? No caso, o empate aí, o Ceará aí está a 2 pontos ali do Z4. E depois do jogo aí teve cobrança aí de torcedores, né? Alguns jogadores foram conversar ali após a partida aí, um clima não muito bom aí pelos lados do Vozão. E no estádio Nabi Abichedi tivemos o duelo entre Red Bull Bragantino e Cuiabá, né? No caso, a equipe do Bragantino estava numa sequência de muitos jogos aí sem vencer, né? E agora reencontrou o caminho das vitórias, vencendo o Cuiabá por 2-1. No caso, o Cuiabá saiu na frente com o Daverson, né? Na cobrança de pênalti. Ainda na primeira etapa, o Eric Popó empatou o jogo. E no segundo tempo, o Arthur fez o gol da virada, terminando assim, Red Bull Bragantino 2, Cuiabá 1, né? No caso, com o resultado aí, a equipe subiu algumas posições na tabela, mas aí na rodada ainda não foi concluída. E o Cuiabá ainda continua dentro do Z4. Além desses jogos, também tivemos no estádio do Maracanã, né, o duelo entre Flamengo e Internacional, né, um jogo bastante movimentado, mas com um amplo domínio ali do Flamengo, né, criando várias oportunidades. E no caso ali também destaca também o goleiro Keller do Internacional, que fez defesas importantíssimas, garantindo ali o 0-0 no placar, apesar de não ter tido gols ali, mas foi um jogo bastante interessante de se acompanhar. Aí com o resultado aí, o Inter continua na vice-liderança com 54 pontos e o Flamengo em quinto com 49 pontos. Mas aí esse empate do Inter aí é bom para o Palmeiras, que pode aumentar ainda mais a diferença da tabela. E no outro duelo também que foi bastante interessante foi a partida entre Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Aí, onde tivemos os gols saíram todos na segunda etapa, né? O jogo foi bastante movimentado na fila, né? No caso aí, o Marcos Leonardo tentando as boas chances, o goleiro Everson fazendo boas defesas. Aí na segunda etapa ali, o Hulk abriu o placar
para o Atlético Mineiro. Ainda na reta final teve um pênalti a favor do Santos, onde o Marcos Leonardo empatou o jogo, né? No caso, o Marcos Leonardo estava alguns jogos sem marcar, acabou empatando. E nos acréscimos também, de pênalti ali, o Nátio Fernandes fez o gol da vitória. No caso, ele cobrou o goleiro João Paulo defendendo, só que a bola caprichosamente acabou indo para o fundo das redes. Terminando assim, Santos 2, Atlético Mineiro, quer dizer, Santos 1, Atlético Mineiro 2 aí. No caso, o Galo emendando a sequência de 2 vitórias seguidas aí para poder encostar cada vez mais ali no bloco do G6 ali por uma vaga na Libertadores. E no caso a rodada vai ser concluída nesta quinta-feira, né? No caso teremos o duelo entre Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque, o jogo às 19 horas. Às 20 horas no estádio do Independência, né, teremos o duelo entre América Mineiro e São Paulo. E no estádio arriscado o Avaí recebe o Botafogo, assim concluindo a 30ª rodada da competição. Será que o Palmeiras vai disparar ainda mais na liderança? Porque no caso atualmente é 9 pontos, aí já pode, se vencer, já pode abrir ali 12 pontos de vantagem para o Internacional, né? No caso, o Palmeiras vem numa ótima sequência de resultados, até como não só como mandante, como visitante. É isso aí, o Brasileirão aí, suas emoções. E vocês acompanham tudo aqui no canal só para vocês, porque aqui o Brasileirão tem muita precedência. Valeu!